Graça e paz, shalom. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos mais um pouco do que é chamado de teologia da substituição. A teologia da substituição, ela tem como objetivo, ela se empreende em fazer uma troca do objetivo maior, que é Sião, Jerusalém, Israel, por igreja. A igreja católica, a igreja evangélica, a igreja como hoje como é conhecida. Então, se cria o hábito nos próprios leitores, nos próprios fiéis, nos próprios crentes, de ler as escrituras como se ela estivesse falando com a igreja, como hoje ela existe, né? A igreja evangélica, a igreja católica, e não para o povo de Israel. Mas é bom lembrar alguns detalhes. Primeiro que são mais de 90% das escrituras sagradas são endereçadas aos judeus, ou seja, somente um judeu lendo entenderia perfeitamente aquilo que quer dizer. Não estou dizendo que um crente não entenda, estou dizendo que ele, por sua cultura, por seu conhecimento, por suas tradições, ele entende perfeitamente o que quer dizer aquele texto, enquanto que muitas vezes as igrejas elas fazem uma reinterpretação, elas fazem às vezes até deturpam o texto para que haja um conforme, né, fazer ela se tomar uma forma de igreja. Aquele texto possa apontar para esse sentido. A palavra eclésia, que é traduzida como igreja no Novo Testamento, ela é uma palavra grega. E ela é presente em textos gregos, como na tradução grega do próprio Velho Testamento, da Antiga Aliança. Bom, por que eu peguei exatamente esse termo? Porque a palavra eclésia não é necessariamente igreja. E a palavra eclésia no grego significa ajuntamento, a formação de um grupo de pessoas. Claro que pode se adequar, obviamente, a uma igreja, mas não é estritamente igreja. Tanto é que os tradutores eles fazem a tradução conforme lhes convém. Então, por exemplo, a palavra eclésia pode ser usada para uma turba de gente que vai fazer uma arruaça, ou vai espancar Paulo, ou vai fazer uma reunião religiosa pagã para se decidir alguma coisa. A palavra eclésia está ali. Só que quando o tradutor vê que pode dar um outro sentido, que é o sentido verdadeiro, que é o ajuntamento de pessoas, aí eles traduzem com uma outra forma. Então, por exemplo, lá em Atos 19:39, diz o seguinte: e se demandais alguma outra coisa que seja solucionado em legítima assembleia. É quando as pessoas estão discutindo sobre a interferência dos apóstolos na fé deles, na fé pagã deles. Então eles vão lá e se juntam, e aí eles exigem uma atitude, e aí é dito a eles que, olha, se vocês querem, não vão partir para uma violência, porque nós estamos sob domínio romano, eles podem entender que isso é um levante, né? Mas se vocês têm alguma coisa para que seja solucionado, que seja numa legítima, ou seja, numa reconhecida e legal assembleia. A palavra assembleia ali é eclésia, e não foi traduzido como igreja. Também em Atos 7:38, naquele momento lá de Estevão, diz assim: este Moisés é aquele que esteve na congregação no deserto, com o anjo que falava com ele. Veja bem, este Moisés é aquele que esteve na congregação no deserto. A palavra congregação aí é eclésia, não foi traduzido como igreja. Então, se a gente for olhar, existem outros tantos termos que vão ser traduzidos de uma maneira tendenciosa, para poder justificar aquele tipo de ajuntamento, de congregação. Mas eclésia é qualquer tipo de ajuntamento. Vale sim, para quando os cristãos se reúnem, vale sim também. Mas também vale quando são os pagãos que estão se reunindo. Ou quando se há um ajuntamento com objetivos espúrios ou nojentos e ignóbeis. Tá? Então não a ideia não é única e exclusiva para cristãos reunidos. Outro sentido é o seguinte: é que a palavra eclésia ela vem traduzir, o grego tenta traduzir
as palavras do Velho Testamento, né? Então entra aqui de novo o conhecimento do próprio das Escrituras Sagradas. Edã, que pode ser uma expressão que pode ser traduzida como ajuntamento, companhia, reunião, pode ser vista, por exemplo, numa sinagoga, ou até mesmo poderia ser traduzido como a igreja, né? Como você entende. Mas olha só, essa palavra, Edã, ela existe, ela aparece 149 vezes no Antigo Testamento. Ou seja, se nós passássemos para a palavra igreja, só no Velho Testamento essa palavra surge 149 vezes. Então, igreja já era alguma coisa que existia no Antigo Testamento. Mais ainda, Kahal, né? A assembleia, que é traduzida como assembleia, ou juntar, ela pode ser vista assim, de diversas traduções. Quando se refere a ajuntamento de Israel, ela aparece 9 vezes. Quando ela se refere à congregação dos filhos de Israel, ela aparece 26 vezes. E quando ela é a expressão a congregação, que também está se referindo a Israel, ela aparece 24 vezes. Toda a congregação, outra expressão, né? Toda a congregação aparece 30 vezes. Então, se nós olharmos aí, são mais de 200 vezes que esse termo aparece só no Antigo Testamento. E se referindo a quem? Ao ajuntamento de Israel, a congregação de Israel. Então a própria palavra igreja valeria para Israel também. Quando a gente pega lá em Romanos 10, que Paulo fala quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, você começa a olhar ali, parece que ele está falando sobre a igreja que está pregando o evangelho. Mas ainda é nascente, em botar entre aspas, a igreja ali. Né? Mas esse texto, Paulo não tirou da cabeça dele. Ele tirou lá da antiga aliança, em que diz exatamente para Sião, em Isaías 52, né? Eis aí, né, os que anunciam a paz, quão formosos são os pés destes. A ideia está apontando para Sião, para que no futuro, né, Isaías está olhando para o futuro, que vai haver um reino de paz para Sião. Então, o anúncio das boas novas, que foi traduzido depois como evangelho, e que também adquiriu um outro sentido, que não é você tem que vir no culto da minha igreja. Não é esse o evangelho. O evangelho é a notícia, é a informação, a notificação de que Deus, Adonai, está se reconciliando com o seu povo. Inicialmente com o seu povo Israel. E depois, de carona, os gentios que vão ser agregados em Israel. Então, isso chama-se teologia da substituição. Te tirar da tua mente que os escritos são para Israel e colocar na sua mente que são para os gentios, ou seja, para os crentes, para os católicos. Não é. Exclusividade, eu estou dizendo no sentido de exclusividade. Católicos e evangélicos que verdadeiramente crerem em Yeshua, o Messias, e estarem realmente redimidos, convertidos a eles, estarão sim nesse reino da paz anunciados pelos profetas, que será em Jerusalém, em Israel. A nova Jerusalém, ela descerá para a terra e os salvos habitarão nela, sejam os crentes ou a sua imensa maioria ali do povo de Israel, que será arrebatado de todos os cantos da terra para voltar à sua terra prometida. Isso chama-se teologia da substituição. Eu vou falar outras trocas tão disfarçadas nas traduções para te confundir e de tirar a ideia real daquele texto que está falando ali. Fica aí mais uma vez uma meditação, uma reflexão nas Escrituras Sagradas. Que Adonai te abençoe e te guarde. Amém?